Novos documentos legais mostram que um grande júri da Califórnia deve acusar David pelo assassinato de Celeste Rives. A única coisa que o promotor precisa é que os pais de David venham ao tribunal e expliquem como o filho deles se tornou um assassino sociopata. Mas isso não é tudo, pois haverá outros acusados nesse caso também. Uma das melhores amigas de David, Asia Collins, recentemente publicou uma declaração no Reddit tentando se desvincular desse caso. Mesmo que ela convenientemente tenha estado ao lado de David durante todo o relacionamento dele com Celeste Rives, e ela até sabia que Celeste tinha apenas 13 anos enquanto namorava David. Então vamos falar sobre isso. David não poderia ter matado Celeste sozinho, por isso investigamos seus amigos, como Neil Langston, que evitou a polícia por semanas. Ele estava hospedado na casa da mãe dele, em Montana, até que ele foi preso e forçado a ir depor diante do grande júri em Los Angeles. E aí temos Asia Collins, que eu sinto que não está ouvindo as ordens do advogado dela, porque está por aí no Reddit dando declarações. E nós vamos dissecar cada coisa que ela disse no Reddit. Até agora, a Asia não tem estado ativa no Reddit. Então ela começou essa postagem com uma grande declaração. Vamos ler juntos. Ela escreve: "Quis vir aqui declarar algumas coisas porque muita coisa saiu do controle. Deixei claro em várias plataformas que não sou mais amiga do Davi e sobre o assunto estou respeitando a investigação. Como Celeste Rives, vocês não sabem tudo o que ocorre, mesmo pesquisando, também estou perdido. O assédio piorou muito. Algumas pessoas estão sendo extremamente misóginas e me tratando mal por acreditarem em coisas sem fatos", ela diz. "Só quero justiça para Celeste. A vida de uma jovem foi tirada. Eu mesmo fui vítima de aliciamento e muitas vezes senti, quando era mais jovem, que tinha um comportamento maduro e amadureci rápido. Eu sei que vocês todos não me conhecem, mas isso também significa que não conhecem minha personalidade ou meu jeito. A postagem que colocaram aqui, criticando tudo na minha vida, não era necessária. Acho que algumas pessoas começaram a atacar a Asia online e expor dados pessoais dela, e ela diz não gostar. Ficavam implicando com cada emprego que já tive. Não vejo problema em trabalhar duro. Quanto ao OnlyFans, parei logo após começar porque tive medo, não era eu. Também não refletia coisas com as quais eu me sentia confortável, mas crescendo na pobreza e vendo muitas garotas fazendo trabalho sexual faz você pensar que está tudo bem se expor desse jeito." Ela fez a postagem para deixar claro que não é do OnlyFans. Contou já ter sido rastreada no trabalho, perseguida, ameaçada de morte, de estupro e esquartejamento. Ainda assim, afirma que as pessoas não sabem o quanto é forte. Trabalhando em silêncio para trazer justiça a Celeste. O que ela faz? Você acha que realmente se dedica em silêncio? Eu apreciaria se as pessoas realmente parassem para pensar sobre o assédio que estão causando. Pessoas que não têm nada a ver com esse caso, mas ela, na minha opinião, tem tudo a ver com esse caso. Alguns podem pensar, no Reddit, qualquer um pode escrever, como sabemos. A Asia confirmou no Instagram pessoal que ela mesma escreveu a mensagem. Há coisas que a Asia fez na internet no passado que não consigo superar ou acreditar no que ela diz, devido às evidências que possuo. Como o momento em que ela estava em uma transmissão, numa chamada com amigos, rindo do fato de que um dos amigos dela basicamente confessou um assassinato. Nós temos pessoas. Há pessoas admitindo assassinato em nossas confissões. Gente, essa pessoa é uma criminosa. Desculpa. É que temos pessoas nas nossas confissões admitindo falhas e crimes. Por que alguém simplesmente faz isso fornecendo essas informações? Ai, meu Deus. O que foi engraçado, Asia? Teve também quando ela estava na transmissão com Davi, reagindo a garotas claramente menores de idade. E eu não sei o que inspirou Davi nesse momento a ir e trabalhar. Que é a ação de não rebolar, mas mexer o seu, você sabe o quê? O seu piu-piu. E ele fez isso enquanto estava com a Asia. Você disse, Davidoc, talvez eu deixe rolar na música. Vai em frente, tudo bem, mas vamos ver se conseguem isso. Você deveria me deixar ver seus likes no TikTok. Deixa eu ver seus likes no TikTok. Não, espera. E se eu não contar pra ele? E se eu não contar pra ele? Não. E se eu não contar pra ele? Eu sei sobre meus likes no Twitter. Mesmo assim, seus likes no Twitter? Não, você não pode. Não, você. Eu também não consigo. Espera, isso não é público. Não. Não é. Não, deixa que eu... Deixa eu ver. Eu tô segurando, mano. Eu sou um Gunner. Eu sou um Gunner.
Ele disse. O quê? Ele é um Gukun? Ah, não. E aí, Ásia, claro, achou engraçado. Estava sentada rindo. Essa pessoa apontou no Reddit. Com todo respeito, Ásia. Você só reage quando atacam seu caráter. Não responde quando é sobre Celeste. Só se importa consigo mesma e com o impacto disso na sua vida. Agora, convenhamos, é compreensível se preocupar consigo mesmo com essas acusações circulando. Mas ao mesmo tempo, quero dizer, eu posso terminar isso por você. Você não nos dá vantagem nem mostra querer justiça para Celeste. Parece só frustrada pelas pessoas irem ao seu trabalho, o que não acho certo. Não acho certo alguém ir ao seu trabalho e fazer essas perguntas, mas as pessoas querem respostas, e sua história triste não vai acalmar ninguém. No fim das contas, ninguém sente pena de você, Davi, Nel ou qualquer pessoa envolvida nessa operação, escondendo esse relacionamento que Davi teve com uma criança. Alguém perguntou para a Ásia, por que ainda usa o moletom do Davi e por que mentiu ao dizer que não conhecia Celeste Rivas no primeiro post? Pode comentar? A Ásia respondeu, eu não sabia quem ela era, só a vi por 5 minutos. Isso é conhecer alguém? Acho que não. Essa história do moletom é boba. Ele é meu, não dele. Ele só usou uma vez. Mas insistiram. Vocês não saíram juntos? Em 31 de dezembro, o detetive Steve Fisher confirmou ter recuperado fotos de todos vocês em um cartão SD. Steve compartilhou algumas imagens. Na última atualização, mostrei que David e seus amigos estavam em volta de Celeste Rivas. Ela não aparece na foto, mas seu celular e as pistas estão lá. Em 31 de dezembro de 2024, por volta das 22h, várias pessoas estavam na casa de David. Apesar de Celeste não aparecer nas fotos, acreditamos que ela estava lá. O iPhone com que ela foi fotografada antes parece o mesmo da capinha vista na mesa, ao lado de uma caneca da Hello Kitty. Outra foto, aparentemente tirada por David, mostra os dedos de Celeste em uma garrafa. O celular, provavelmente de Celeste, está na tela de configurações e conectado ao Wi-Fi. Mesmo que iPhones usem o recurso de endereço Wi-Fi privado, o endereço permanece fixo para uma rede específica, ou seja, ele continua o mesmo. Toda vez que esse dispositivo se reconecta ao roteador, espera-se que o endereço permaneça o mesmo. Os investigadores analisaram os registros do roteador para saber quando o telefone da Celeste e os das demais pessoas estavam conectados ao Wi-Fi da casa. Comparar essas informações com os depoimentos de cada um. Quem estava na casa, por que estavam lá, quem sabia do relacionamento da Celeste e do David. Todos estão tentando se manter em silêncio. Se as pessoas nas fotos disserem que não viram a Celeste ou não estavam na casa, mas o roteador mostrar que seus telefones estavam conectados ao Wi-Fi, surgiriam sérias dúvidas. Não podemos esquecer da Celeste nem da justiça que merece. Já se passaram mais de 5 meses sem acusações. Por fim, a última foto da Celeste no carro está aqui. Comparando os casos, você percebe que é o telefone da Celeste. E esses eram Nel e Davi e todas essas pessoas andando com uma, nessa época, uma garota de 14, 13 anos que acabou morta. Vou comentar sobre as primeiras postagens da Ásia, pois é o que estão questionando. Ela não falou mais além disso. Uma vez ela perguntou para alguém em um comentário no Instagram sobre o cartaz de desaparecida da Celeste Rivas, dizendo, mano, essa é a namorada do meu amigo. E essa pessoa respondeu, tem como você confirmar que ela tem 13 anos? Ao que Ásia disse, que porra é essa? Que merda, você está mentindo? Ela também escreveu, a investigação está em andamento e eu vou falar sobre as coisas quando puder e me sentir pronta. Por favor, respeitem minha privacidade e permitam que a polícia faça seu trabalho. Por questões legais e de segurança, prefiro não comentar o caso. Recomendo que não acreditem em tudo na internet. Ela ainda diz, algumas pessoas estão sendo muito desrespeitosas. Vou esclarecer alguns pontos. Eu não sabia quem era a garota nem sua idade, que ela descanse em paz, mas sabemos que você a conhecia, pois temos fotos do encontro e você já admitiu isso. Você respondeu à pessoa no Instagram que disse ter 13 anos, então sabia a idade dela? Em fevereiro de 2024, o que pode ter sido antes de Celeste ser realmente assassinada, a Ásia poderia ter feito alguma coisa. Eu nunca postei nenhuma foto com Celeste Rivas, só com minhas amigas, Vanessa e Celeste Herrera, que costumam ser confundidas com Celeste Rivas. Houve muita confusão no começo. Todos querem ser detetives do TikTok, mas não diferenciam pessoas não brancas. Vamos encerrar, ela escreve. Ásia estava próxima de Celeste Rivas e de David, então alguns perguntam, Ásia, o que achou da jaula de queimar ou da motosserra na garagem? Não perguntou nada? Ela respondeu, nunca estive naquela garagem. Quem fica na garagem do amigo? Bom, na do David. Muita gente ia lá brincar, tinham jogos como fliperamas, então as pessoas realmente frequentavam aquela garagem. Bem-vindo ao meu fliperama.
Então conseguimos alguns jogos de fliperama e essa é a câmera. Em fevereiro de 2024, ela soube a idade da Celeste pelo Instagram, via DMs. Temos prova. Alguém perguntou se ela sabia a idade da Celeste. E ela disse: quando eu descobri, a idade dela foi quando vi o cartaz de desaparecida. A idade não estava lá. Quando eu vi, eu confrontei o Davi e pressionei ele para tentar descobrir a verdade e ver se ele me mostrava a prova da idade dela, porque eu não acreditava nele. No início, ele mostrou vários documentos da garota e, em certo ponto, confiei em um amigo que achava nunca ter mentido para mim. Além disso, curioso o suficiente, sempre que o Davi ficava sabendo que a família da Celeste estava procurando por ela, ela acabava voltando para casa logo depois. Então eu me pergunto se, parte disso era porque a Ásia talvez estivesse pressionando ele. Digo, é o que você esperaria, mas você continuou trabalhando com ele por um ano. Alguém perguntou por que ela não chamou a polícia ao ver o cartaz de desaparecida. Ela respondeu que Davi explicou a situação e sentiu que não era como parecia. Ainda não posso contar tudo em detalhes, por isso queria esperar para falar, mas estou sendo pressionado a falar mais devido às ameaças de morte contra mim e minha família. Sobre o Nel, ela diz: não falei com ele, mas nunca fomos próximos. Alguém perguntou: e o Roberto? Você ainda o segue? Lembre-se, Roberto Morgentroth é tipo o gerente de turnê do Davi. Ela diz: nem sei quem teve a ver com algo. Por que estamos assumindo que Rob é ruim? Interessante, pois ouvi coisas sobre Ásia e Rob. Se vocês têm acompanhado meus vídeos, talvez consigam perceber. Algumas pessoas estão perguntando para ela como você simplesmente seguiu com sua vida e posta como uma pessoa normal. Ela diz: já disse várias vezes na minha plataforma, quero justiça para ela. Não é desrespeitoso seguir postando. Fiquei meses sem postar por respeito. No fim, não estou envolvido nesse assassinato, só buscando justiça. Em certo momento, ela volta atrás e diz: não sei, pode ser assassinato. Nada foi confirmado. Me sinto perdido. Bem, já confirmaram que o corpo dela foi esquartejado e colocado no Tesla do seu amigo. Então, podemos chamar isso de assassinato. Ásia pode dizer isso. Só de pensar em como ela foi colocada dentro do Tesla e aviso de gatilho é algo muito sensível e também de partir o coração ouvir isso. Steve Fisher, investigador particular, divulgou uma declaração que incrimina Nell, amigo do David. Assim, os detetives conseguiram um mandado de busca para o veículo. Ao abrir o compartimento dianteiro, os detetives viram um saco preto para cadáver com insetos e forte odor de decomposição. Usando luvas de látex pretas, os detetives abriram o saco e encontraram uma cabeça e um torso. Ao examinar melhor, viram outro saco embaixo. Eles encontraram braços e pernas separados do corpo. Um saco para cadáver é basicamente isso aqui, custa cerca de $15 na Amazon. Steve Fisher, o investigador, encontrou uma serra elétrica que não foi usada. Isso me faz questionar como aconteceu, pois parecia que um cirurgião removeu os membros dela. Na verdade, não foi isso que aconteceu, pois ele acredita que um grupo estava envolvido. Depois ele chama o Nell, amigo do David, e o Steve diz: tipo você, Nell? Você sabia? Já vi familiares defendendo ele e te desafio a me processar, pois assim descobriremos mais informações. Alguém comprou sacos para cadáver e colocou os restos dela dentro desses sacos, colocou no porta-malas de um Tesla e depois continuou com a vida como se nada tivesse acontecido. E ele está totalmente certo, eles tiveram que ir ao ponto de comprar esses sacos. E eu sei que no passado houve cartões presente que alguém usou no computador do Davi para comprar várias coisas tentando não ser rastreado. Em um momento, Ásia decide ativar o Caps Lock porque disse que queria falar sobre o caso assim que fosse seguro. Fico me perguntando o que isso significa pra ela, seguro, porque ela disse que não é mais alvo do grande júri. Eu não fui incisivo e contundente porque simplesmente não era inteligente. Neste caso, eu queria ser respeitoso com a investigação desde o início. Eu até fiz algumas postagens dizendo que queria justiça para Celeste. E quando fosse seguro, em letras maiúsculas, eu falaria sobre isso. Porque todo mundo acha que sabe exatamente qual deveria ter sido a melhor atitude para mim. Bem, sabemos que você está interessado em você mesmo, e isso é muito claro. Uma pessoa pergunta: Ásia, estou apenas curioso, por favor, responda isso. Quando você estava perto de Celeste, como era a dinâmica entre ela e David? Eles se davam bem? E Ásia responde: eu entendo que você está curioso, mas eu não estava perto dela. Ela foi escondida de mim, o que agora considero besteira, pois já vimos as fotos. Ásia e David ficaram juntos porque ela tem presença nas redes sociais. Ela atuava em transmissões ao vivo, então suponho que foi assim que conheceu David. Ela conta que precisou se afastar porque tudo ficou tóxico demais.
Acho que ela provavelmente está se afastando porque as transmissões ao vivo envolvem comentários em tempo real, e tenho certeza de que as pessoas só perguntam para ela sobre Celeste. Ela não conta tudo o que sabe, por isso sinto que o público não está convencido. Adoro fazer transmissões ao vivo e quero voltar para algumas plataformas em breve, mas a comunidade de streaming está muito tóxica no momento. Preciso que as pessoas entendam isso. Muita coisa acontece nos bastidores que vocês não veem. Logo, provavelmente vão descobrir quem são algumas das pessoas sobre quem falo. Porque quando você é uma pessoa ruim, eventualmente todo mundo descobre. Naturalmente, esse é o lance sobre pessoas ruins. Elas se expõem sozinhas. Eu não preciso fazer nada. O karma é vitorioso. Então, alguns novos documentos judiciais foram divulgados no Texas. Os pais de Davi tentam de tudo para não serem obrigados a ir a Los Angeles testemunhar na audiência do grande júri. Agora, os documentos revelam que o grande júri está de olho em Davi. Ele é o alvo dessa investigação e eles estão planejando apresentar algumas acusações contra ele em breve. Enquanto isso, os pais de Davi lutam contra a ordem de testemunhar em Los Angeles. O advogado alega a violação dos direitos ao devido processo. Deve ser bom ter direitos, né? Deve ser bom estar vivo, diferente da Celeste. O que é lamentável é que o pai do Davi é advogado. Já falamos sobre o trabalho dele antes, que ele é advogado. Também existe uma ligação entre ele e Jefferson. Sabe quem? Então eu sinto que o pai do Davi está fazendo tudo ao seu alcance para tentar proteger o filho dele, o que é doentio. Como cristão, você pensaria que ele reconheceria que o filho cometeu o pior pecado. Eu provavelmente manteria distância. Talvez ele mantenha distância ao não testemunhar, o que acaba favorecendo o filho. O Davi se safa porque os pais não testemunham. Eu acho que ele precisa ser responsabilizado ao máximo. Além disso, eu adoraria saber quando foi que os pais dele perceberam que ele é um sociopata. Esqueci de incluir este trecho no último vídeo. Aqui está o Davi dizendo que o pai é advogado litigante em um escritório. O quê? Como são seus pais? Eles são músicos? De forma alguma. Meu pai é advogado litigante e a mãe dele foi professora. Ela não faz mais isso, agora trabalha como tabeliã. Se não me engano, a família dele mora no Texas, então imagino que o pai dele trabalhe lá como advogado. O que vocês acham que isso muda na dinâmica da situação? Me contem aí nos comentários. Não é só o pai do David que se defende, mas também a esposa dele, Colleen, e o irmão do David, Caleb, que acredito já conheceu a Celeste. É isso que eu entendo, porque havia fotos dele com alguém que parecia ser a Celeste em um dos shows do David. Felizmente, o tribunal negou a decisão. Os pais dele terão que ir e testemunhar, o que me anima. Isso é tudo que sabemos até agora. O empresário da turnê, Roberto Morgan Roth, e o amigo Neil Langston já testemunharam. Não sabemos se Asia já testemunhou. Ela poderia contar ao mundo, mas não contou. E mesmo que a família tenha mantido um perfil discreto, nós vimos um pouco deles. Porque o pai do Davi está em uma igreja, ele está pregando lá, também vimos a mãe dele ir e talvez comprar uma arma. Ela estava olhando um manual de AR-15, eu acho, para ir proteger a casa deles de pessoas que querem ir lá e, você sabe, tentar encontrar o Davi lá. Colleen Berg, mãe de Davi, foi vista comprando em uma loja de penhores e armas no Texas. Ela foi vista saindo da Tombow Pond and Jewelry, perto de Houston, na quinta-feira, segurando um manual de instruções de um rifle semiautomático AR-15. Ela é a primeira pessoa próxima de Davi vista após as notícias sobre Celeste. E eu posso entender por que eles têm uma arma, porque houve aquele momento em setembro, quando a polícia cercou a casa dos pais do Davi, porque havia uma notificação de que uma pessoa estava sendo mantida refém lá. Foi bem assustador, mas basicamente alguém fez uma ligação falsa e fez parecer que tinha sido feita da casa do Davi. Essas pessoas dominam tecnologia e deixaram os pais em situação assustadora. Documentos judiciais do Texas confirmam que o cantor Davi é suspeito do assassinato brutal de uma garota de 14 anos, confirmando informações de fontes à ABC News. O repórter investigativo Kevin Osbeck analisou dezenas de páginas com detalhes gráficos. Nessas petições, Davi Burke é referido como o alvo. Eles afirmam que o alvo pode estar envolvido em crimes, incluindo assassinato e na morte de Celeste Rebos Hernandes, de 14 anos, possivelmente vítima de ato criminoso. Esses documentos judiciais recém-divulgados trazem novos detalhes horríveis e perturbadores. O corpo de Hernandes estava em decomposição e esquartejado. Os documentos descrevem que partes do corpo dela foram achadas em 2 sacos no compartimento dianteiro do Tesla. Sobre a petição para trazer os pais de David a Los Angeles para o grande júri, o advogado informou que eles ainda contestam a convocação, alegando violação do devido processo legal. Hoje, contatamos o assessor de imprensa de David, mas ainda não tivemos resposta. As redes sociais clamam por justiça, essa pessoa escreve. Apresentamos provas em tudo. Demorou para ser suspeito porque é celebridade.
Então nosso trabalho não valeu nada, escreveu outra pessoa, quase um ano depois, ainda sem justiça para Celeste. Como a internet resolveu antes do FBI e por que já não tínhamos encerrado esse caso? Mais questionamentos. Ele só agora virou suspeito. Essa tem sido a mesma atualização pelos últimos 3 meses. O TikTok resolveu esse caso no mesmo dia e parece que faz tanto tempo que estamos falando sobre esse caso. Não acredito que ainda estamos falando sobre David. Mas quando temos pessoas como a Ásia aqui tentando, você sabe, lavar as mãos da situação, não acredito que alguém possa fazer isso sem acusações criminais e ao menos uma audiência no tribunal. Qual é a sua teoria sobre esse caso agora? Sobre o que pode ter acontecido com Celeste? Bem, o que aconteceu foi que foi algo cruel, e isso não foi, e nós esperávamos que tivesse sido uma overdose e uma decisão ruim tomada por algumas pessoas para tentar descobrir como se livrar do corpo dela. Mas ela foi esquartejada, sabe? Ela não foi desmontada cirurgicamente, ela foi brutalmente despedaçada, sabe? Com instrumentos e ferramentas, colocaram em 2 sacos e jogaram no porta-malas extra do carro, seguindo suas vidas por meses. E enquanto ela estava lá, apodrecendo, é revoltante, é simplesmente sádico. É isso. Veja, isso é raro, acontece no mundo, por isso precisamos tirar essa pessoa das ruas. O que te levou a postar tudo isso hoje? E vou ser claro, você foi bem vocal sobre suas frustrações, nesse caso. Talvez eles estejam montando o caso deles, mas 6 meses é muito tempo. Tipo, como, sabe, não é como se encontramos restos mortais no deserto e não havia nada para seguir. Estamos começando do zero. Essa é uma garota que foi encontrada no veículo registrado de alguém em um bairro rico, com muitas câmeras, em um carro que tem câmeras. Eles têm a atividade do telefone dela, podem até ter o telefone dela, mas tem todas essas coisas que podem conectar. E simplesmente não pode ser tão difícil assim. Mas eu acabei de receber esse pacotão, vamos dar uma olhada. É um pacote realmente grande. Ok, vamos abrir isso. Uau, ok, então o Spotify mandou isso para minha casa. Se ainda não assistem Blinded e Breakdown no Spotify, confiram lá. Este episódio estará disponível. Confira também o Vamos Falar Sobre Isso no Spotify. Então parece que isso é algum tipo de colaboração entre a Liquid Death e o Spotify. Vocês conhecem Liquid Death, a água. E aí tem essa caixa enorme com o símbolo do Spotify. Vamos abrir ela. Eu tô até suando agora, vocês estão vendo isso, beleza? Como é que faz isso? Beleza. Espera, o quê? O que é isso? Ok, nós temos... Ah, é um alto-falante, ok. Então acho que é um... Tudo interessante, alto-falante interessante. Quase parece um... Bem, isso é um pouco assustador, mas obrigado ao Spotify e a Deathwater por essa colaboração alto-falante muito interessante. Ok, bem, obrigado, mas espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me digam o que acharam nos comentários abaixo e espero que tenham gostado. Vejo vocês na próxima. Tchau, pessoal.